Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o objeto do nosso estudo de hoje é a aceitação da herança, manifestação do princípio da autonomia privada, na medida em que ninguém pode ser imposta a obrigação de receber uma herança. Embora a abertura da sucessão implique a transmissão imediata da herança aos herdeiros, o Código Civil determina que essa transmissão somente se torna definitiva com a aceitação da herança. A aceitação ou adição da herança é ato jurídico pelo qual o herdeiro manifesta de forma expressa, tácita ou presumida a sua intenção de receber a herança que lhe é transmitida. É, portanto, o reconhecimento da condição de herdeiro. Assim, a aceitação da herança é o ato do herdeiro que confirma a transmissão da herança. Não se trata do ato que gera a transmissão da herança em si, pois esta ocorre com a abertura da sucessão, que se dá pela morte do falecido. Não se confunde a aceitação com a declaração da herança, que é a situação em que, após a morte, a herança é colocada à disposição dos herdeiros, que assim poderão aceitá-la ou não. E quais são as formas de aceitação da herança, professor? Essa é uma boa pergunta. São 3 as formas de aceitação da herança: a aceitação expressa, a aceitação tácita e a aceitação presumida. A aceitação da herança raramente é formal, de forma expressa, ocorrendo usualmente de forma tácita, informal, admitindo-se ainda que se dê de maneira presumida. A aceitação expressa é feita por declaração escrita do herdeiro, por meio de um instrumento público ou então particular. Não terá eficácia jurídica a declaração meramente verbal. A aceitação tácita é resultante de atos próprios da qualidade de herdeiro, como, por exemplo, o caso em que o herdeiro toma posse de um bem e começa a administrá-lo e a geri-lo como se fosse o seu. É a forma mais comum de aceitação. Não importa a aceitação, o herdeiro praticar atos oficiosos, como o funeral do falecido, atos conservatórios, de administração ou guarda provisórios dos bens, sem compatibilidade com a aceitação da herança, ou ainda ceder gratuita, pura e simplesmente, a herança aos co-herdeiros. Por fim, temos a aceitação presumida, que resulta de uma situação fática de omissão. Segundo a norma, o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável para que se pronuncie o herdeiro. Isso sob pena de se haver a herança por aceita. Dessa maneira, se o herdeiro, instado a se manifestar, permanecer em silêncio ao fim do prazo, significará que aceitou a herança. A aceitação pode ser ainda direta, quando feita pelo próprio herdeiro, ou indireta, quando manifestada por outra pessoa em seu lugar. O direito brasileiro permite a aceitação indireta em 3 hipóteses: a aceitação pelos sucessores do herdeiro falecido após a abertura da sucessão, mas antes da aceitação; a aceitação por mandatário, procurador do herdeiro, e pelo tutor ou curador do sucessor; e a aceitação pelos credores do herdeiro, que, com autorização do juiz, podem aceitar a herança após a renúncia do herdeiro e em nome do renunciante. A aceitação é irretratável, indivisível e possui eficácia ex tunc, retroagindo desde a abertura da sucessão. É ainda um ato puro, não admitindo condição ou termo, nem eficácia parcial. Assim, não pode o herdeiro subordinar a sua aceitação a uma data, nem muito menos aceitar parte da herança e recusar o restante. Não é admissível a revogação da aceitação. A revogação traduz o exercício de um direito potestativo pelo qual o seu titular manifesta vontade contrária à que fora externada antes, negando-lhe os seus efeitos jurídicos. Segundo o Código Civil, a aceitação válida não poderá ser revogada, o que não impede o herdeiro de renunciar à cota hereditária que aceitou, desde que não haja prejuízo aos seus credores. Aceita a herança, opera-se a transmissão dos bens hereditários. Arrependendo-se, o herdeiro deverá transmitir seus herdeiros sucessórios, não podendo retratar a aceitação ou renunciar. E fique atento, o direito de aceitação da herança é transmissível aos herdeiros, mas não se verifica a transmissão da herança ao herdeiro quando ocorre a renúncia.
Assim, falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos seus sucessores, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. E assim concluímos aqui a nossa breve análise do tema. Em sua área do aluno, está disponibilizado um material didático referente a esta aula que traz maiores detalhes sobre o tópico. Não deixe então de consultá-lo. Não há atalhos para nenhum destino onde se vale a pena chegar. Persista então nos seus esforços. Até mais e bons estudos.